Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Boa noite. Quando o apóstolo João começou o relato dele sobre a vida de Jesus, João era talvez o discípulo de Jesus mais novo em idade. Ele era praticamente um adolescente quando ele começou a conviver com Jesus. Ele acompanhou todos os passos de Jesus. Ele compreendeu o que Jesus veio ensinar. E quando ele faz o relato dele, ele começa de uma forma misteriosa. João abre as suas cartas, o seu relato, dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Um pouco misterioso para a gente, parece que não dá para a gente compreender completamente. E ele acrescenta o seguinte, que todas as coisas foram feitas por Ele. Nele estava a vida. Difícil de entender exatamente o que João quer dizer. A única coisa que a gente sabe é que ele foi muito profundo. Ele foi lá no princípio da existência definir um pouco desse Deus. Mas talvez ajude a gente a entender se você se lembrar de uma outra passagem bíblica, quando Moisés, 1500 anos antes de João, Moisés, ele estava vivendo no campo, já estava perto dos seus 80 anos de idade, pastoreando ovelhas, já estava à beira da aposentadoria, e naquela situação, Deus o chamou. Como a gente falou na semana passada, para Moisés tinha um chamado específico. Deus o chamou para libertar o povo. E a conversa que Moisés teve com Deus foi bastante estranha, porque não tinha como Deus se manifestar à frente de Moisés. Então Moisés viu um arbusto queimando e não se consumia, e queimando, e aí daquele arbusto em chamas, há talvez muitos minutos, uma voz convidou Moisés para uma conversa, e ali Deus falou com Moisés através daquele fogo, daquele arbusto em chamas, falando que Moisés deveria libertar o seu povo. Mas para Moisés era uma coisa muito complicada. Ele, sou um pastor de ovelhas, tenho 80 anos, como é que eu vou sair daqui e falar com o faraó? O que eu vou dizer para o faraó? Deus falou, fica tranquilo, eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas tá bom. Moisés falou assim com Deus, a hora que eu chegar lá no faraó, o que eu falo? Quem é que me mandou aqui? Como é o seu nome? Como é que eu devo chamá-lo? E aí Deus falou com Moisés e disse o seguinte, diga que eu sou, te enviou. Aí a coisa ficou mais confusa, né? Vou chegar lá no faraó e falar assim, oi faraó, eu sou, me enviou. Ele falou, não, você é quem? Não, eu sou Moisés. Tá, mas eu sou, me enviou. Você é quem, Moisés? Tá, quem te enviou? É estranho. Mas o que Deus estava querendo nos ensinar com aquilo, que talvez faça sentido quando João anunciou o princípio de todas as coisas? Deus é. Deus é. Próxima vez que um ateu, amigo seu, falar assim para você, Deus não existe, você concorda com ele? Fala, não, Deus realmente não existe, Deus é. Porque não tem como a gente colocar Deus numa existência, num ser, algo, um velho de barba, uma estrela ou algo, não tem como. Deus é. Por isso que Ele é eterno, por isso que Ele é desde sempre, porque Deus é. Então essa é uma definição de Deus. E aí Deus, esse Deus que é, Ele é Espírito. Deus é Espírito. Nós conhecemos Deus pela obra de Deus. O salmista diz que nós conhecemos pelas obras das suas mãos. Quando a gente olha para o céu, para o firmamento, as estrelas, as galáxias, ficamos encantados com as obras das mãos de Deus. Mas Davi nunca viu Deus face a face. Ninguém nunca viu Deus face a face, porque Deus é. Bom, sendo Deus, eu sou, e sendo Deus Espírito, em algum momento, o que João quis dizer
é que veio a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o eu sou, o ser. E esse ser se manifestou lá da eternidade. E agora a gente vai precisar fazer um exercício de imaginação, porque é impossível a gente saber como isso realmente aconteceu. Mas de alguma forma, hoje a ciência diz que tem multiversos, né, mais de um universo. De alguma forma, vamos usar a nossa criatividade, Deus olhou na direção do nosso universo em potencial, porque nada existia, e Deus falou. E quando Deus olhou para aquela escuridão e falou, Ele disse: haja luz. O ser, aquele que é, olhou para a escuridão, para o nada, e trouxe à existência coisas que não existiam. Vocês conseguem imaginar? Eu consigo muito parcialmente. É muito louco isso. É muito grande, é muito além das nossas capacidades. Mas é isso, Deus olhou para o potencial do nosso universo e falou, e disse: haja luz. E aí aquela escuridão, aquele nada, alguma explosão, algo começou e os átomos começaram a se juntar, e as moléculas, e as coisas começaram a se formar. Foi um enorme, provavelmente de um estrondo, que a gente poderia dar facilmente o nome de o grande boom. Mas se colocar isso na história, nos livros, vai ficar feio, né? Então vamos mudar uma de americano, o Big Bang. É a mesma coisa. É um grande bang, um grande estrondo. E colocou as coisas em movimento, trouxe à existência todas as coisas. A ciência diz que isso aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. Talvez apareça um outro cientista dizendo: não é 13, são 19, ou não é 19, são 7, não vai fazer a menor diferença. A gente nunca vai chegar eu acho, nessa Terra, nesse planeta, a gente nunca vai chegar numa definição clara de tudo isso que aconteceu. Mas esse ser, eu sou, esse espírito, falou e criou, começou a criação. E aí, ele colocou os seus olhos de amor sobre esse planetinha, conhecido como Terra, onde eu e você habitamos. E se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, tem essa narrativa do que aconteceu. Então Deus falou: haja luz, e as coisas começaram a andar. Vocês sabem que o universo ainda está caminhando. Então, possivelmente, houve um processo mesmo natural para que as coisas se ajeitassem. Então eu não acredito que talvez aquela narrativa de Gênesis tenha sido de dias de 24 horas. Eu não sei se são 13 bilhões de anos que precisou para as coisas começarem a se organizar, ou se são 7 semanas, eu não sei. Isso são respostas que eu não consigo dar para vocês, e ninguém consegue. Mas enfim, a coisa começou a se manifestar. Então, logo no começo, Deus separou o que era escuridão do que era luz. Quer dizer, trouxe a luz à existência, porque tudo era escuridão, né? Aí no segundo dia, Deus olhou aquela bagunça que estava no planeta, tudo misturado, as águas todas misturadas, não sabia o que era em cima, o que era embaixo. Aí Deus separou as águas de baixo, nos rios, os mares, com as águas das nuvens. Provavelmente quando a atmosfera veio a aparecer, e separou a terra também. Organizou que aqui vai ser mar, aqui é terra. Nesse processo evolutivo, podemos usar essa palavra, natural de Deus, que as coisas foram se ajeitando. É interessante quando você olha para o mapa mundial, né, o mapa do mundo, e você vê como o continente africano se encaixa, né, com o Brasil ali. É interessante, parece que a coisa uma hora foi separada mesmo, né? Quer dizer, tudo indica que foi. Provavelmente foi nesse período em que Deus disse isso, mandou que separassem as águas e tudo. Próximo passo de Deus foi trazer à existência as plantas, os frutos, as sementes, as árvores, a vegetação.
Imagina que coisa maravilhosa, né? Não tinha poluição, não tinha nada, que coisa linda que devia ser o jardim construído por Deus, as florestas, quando tudo começou, quando Deus falou e as coisas vieram do não existir para o existir. E aí a natureza foi se formando nesse nosso planetinha. A seguir, Deus criou, talvez para organizar tudo ali, criou a distância entre a Terra e o Sol e a Lua, para que a gente pudesse, por exemplo, agora criado as árvores e tudo, para que o ar fosse possível de ser respirado no planeta. Então, o Sol para reger o dia, a Lua para iluminar a noite, e esse foi o quarto dia. Só a partir daí que a gente consegue ter uma noção de tempo como a gente conhece hoje. Tempo que se olha no relógio, 8 e alguma coisa agora. Foi aí que Deus colocou o Sol e a Terra em órbita, e foi nesse momento, que também não sei se demorou um dia de 24 horas ou 1 milhão de anos, não sei. Enfim, o próximo passo de Deus foi criar os animais, os peixes, os répteis. E primeira ordem de Deus, olha, primeiro ele trouxe a existência, os animais, e aí ele disse, multipliquem-se, encham a terra. Fico imaginando que coisa linda que devia ser também, né? Coelhinhos, leões, e todo tipo de animais, aves de rapina, tudo ali andando naquele jardim todo. E aí, vendo Deus que tudo isso era bom, porque a cada coisa que Deus foi criando, ele falou, mas que bom que ficou, que bacana. Vendo Deus que tudo isso era bom, ele partiu para o próximo passo da sua criação. E dessa vez, ele agiu de forma completamente diferente, ele não falou. Dessa vez Deus não falou. Que interessante, você já tinha prestado atenção numa coisa tão simples? Nesse momento Deus não falou. Deus foi na própria natureza, juntou da terra, fez do barro, não sei que tanto isso é simbólico ou literal, mas Deus pegou da natureza, da terra, fez um corpo, e aí, ao invés de falar ou fazer qualquer outro tipo de coisa, Deus soprou as narinas desse corpo. Soprou nas narinas o seu espírito. E aí, o homem passou a ser vivente. Portanto, nós somos os únicos seres que somos, ao mesmo tempo, 100% naturais, natureza, e 100% espirituais. Os únicos. Por mais que você goste do seu cachorrinho, do seu pet, do seu gatinho, eles não têm o espírito. Eles não receberam o sopro do espírito, eles têm a vida, como as plantas têm a vida. Mas só nós somos terráqueos e alienígenas ao mesmo tempo. Por isso que eu não sou desse mundo, e você também não é. Porque nós somos desse mundo, mas também não somos desse mundo. Percebe? É disso que nós temos falado desde o primeiro dia dessa série. Por isso, nós temos convicção. E aí, quando você entende quem você é, tá, isso é importante. Aí, quando você entende quem você sabe como agir. Porque se você não sabe quem você é, do que você é formado, ou se existe ou não existe Deus, enquanto você não sabe como agir. Você age por instinto, como qualquer animalzinho. Animalzinho age por instinto. Quando você se percebe, e essa capacidade só o ser humano tem, só eu e você, seres humanos, temos essa capacidade de pensar, de duvidar, de perguntar, de planejar, de voltar no passado, no pensamento, viver o momento vivido há anos atrás, nos sentir o entorno. Só nós, humanos, temos essa capacidade. Então, quando eu entendo que eu sou 100% humano, mas 100% espiritual, o meu agir é diferente. Por isso que a gente deu esse nome para a série. Eu não sou desse mundo. Na verdade, eu não sou. Eu sou
Eu tenho uma parte nesse mundo, mas eu tenho uma parte que é de um outro reino. Eu acredito nesse outro reino. Eu acredito nesse Deus. E eu acredito que o Espírito dele vive em mim. Por isso, e aí nós estamos lendo desde o primeiro dia a Epístola de Pedro, que são nada mais, nada menos do que as cartas que Pedro escreveu para um povo naquele determinado momento. Por isso que Pedro fala assim, olha, vocês, por mais que estejam vivendo loucuras e tudo, vocês têm que se lembrar que vocês não são isso aqui. Vocês fazem parte de um outro reino. Vocês que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor da vida de vocês, e todo mundo um dia tem essa oportunidade, talvez alguns aqui ainda não tiveram, talvez muitos aqui, ou alguns aqui ainda duvidem de tudo isso que nós estamos falando, não tem problema nenhum. Você é muito bem-vindo aqui, como eu tenho dito desde o primeiro dia. Você é muito bem-vindo aqui. Mas eu estou tentando explicar para você, inclusive, como que a gente pensa. Você até vai achar que a gente não é tão louco assim, ou também vai achar que a gente é completamente, não sei. Mas enfim, é assim que quando você conhece Jesus Cristo, você começa a pensar, sua mente é aberta, seu pensamento cresce, você descobre que tem um outro reino, que não é só esse reino das coisas, da falta de gasolina, da falta disso, da falta daquilo. Existem outras coisas, existem coisas sobrenaturais, existe um reino espiritual que interfere na nossa vida aqui nesse planetinha. Bom, hoje então no encerramento dessa série, eu quero ler mais um trecho da Epístola de Pedro, das cartas de Pedro, e eu estou me sentindo muito confortável falando disso, nesse momento especial que nós estamos vivendo, inclusive no Brasil, porque tem muito a ver com estar vivendo momentos de dificuldade, o tempo quando Pedro escreveu a sua epístola. Era um tempo onde os cristãos eram perseguidos, mas não só como a gente é hoje, porque a gente é perseguido hoje no Facebook, né? É mamão com açúcar, né? Você posta um negócio lá, o cara, mas eu não acredito nisso, não sei o quê. A perseguição aqui no Brasil, graças a Deus, é no Facebook, no WhatsApp, ou às vezes você pode sentir um pouco de preconceito no trabalho, alguma coisa assim, pela sua fé. Mas esse povo aqui, para quem Pedro escreveu, eles estavam dando as suas vidas por essa causa. Eles estavam passando necessidades físicas, fome, medo, prisões, tortura, sacrifícios humanos. Eu disse para vocês no primeiro dia, o imperador era Nero. Nero odiava os cristãos, ele queimava-os em praça pública, usava como lanterna para as festas dele noturnas, incendiava os cristãos. Então, Pedro está escrevendo para esse povo, nesse exato momento da história, que vivia essas perseguições. Mas eu quero só te falar uma coisa também, antes da gente ler a passagem. Não sei se você sabia, mas entre 2015 e 2017, o nosso planetinha bonitinho viveu a maior perseguição contra cristãos da história do planeta. É que a gente vive num país onde tudo é meio tranquilo, mas enquanto a gente está aqui tranquilo, Índia, Coreia do Norte, China, Nigéria, pessoas estão sendo mortas, como na época de Pedro, quando Pedro escreveu essas epístolas. As pessoas estão sendo torturadas por simplesmente declararem a sua fé em Jesus Cristo. E tem uma estatística de 2016 e 2017, 988 pessoas foram mortas na Nigéria, só porque eram cristãs. Mais de 70 aldeias foram incendiadas, mais de 20 igrejas foram queimadas, algumas com gente dentro, só porque as pessoas eram cristãs. Então, a gente não sofre isso na nossa pele, mas a gente precisa estar alerta, né, que isso ainda acontece. Mas então Pedro escreveu para esse povo que estava vivendo no limite, muito mais do que nós, que estamos apenas, entre aspas, porque eu sei que é difícil, apenas vivendo falta de gasolina, falta de algumas coisas no supermercado, uma angústia sobre o que vai acontecer essa semana. Todos nós estamos vivendo isso. Algumas igrejas hoje desmarcaram os cultos. Eu falei, não vamos desmarcar, a gente não é regido por isso. Quem quiser, vem, e graças a Deus estamos aí, tanta gente. Mas
Porque eu acredito num outro reino. Eu não sirvo esse reino que está aí. Eu não vou falar de política aqui, não quero ferir nenhum lado, nenhum outro, mas meu reino não é esse. Eu obedeço às autoridades, eu cumpro a minha parte, eu pago meus impostos, que eu acho um absurdo, a quantidade. Enfim, eu faço a minha parte. Mas meu reino é outro. Eu também. Amém. Alguém mais está comigo, não? Então, é isso aí. Nós somos de outro reino. Então, vamos lá. Eu vou reler uns versículos que eu li no primeiro dia, e depois a gente vai seguir tentando entender como que a gente pode viver sabendo quem somos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, eu li no primeiro dia isso. Pedro, apóstolo de Jesus, se dirigindo aos eleitos de Deus, e ele fala assim, aos peregrinos, estrangeiros, alienígenas, que estão espalhados, dispersos pelo mundo, né? Pela Galácia, Capadócia, província, Londrina, Rio de Janeiro, São Paulo, Ivaiporã. Por que Ivaiporã? Porque eu tenho um amigo aqui de Ivaiporã. Enfim, para os cristãos que estão espalhados por aí, estrangeiros nesse mundo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Olha para quem que Ele está falando e aplica isso para a sua situação. Você está angustiado. Está tudo certo. Mas esse povo estava morrendo. Estavam muito mais angustiados do que estamos hoje. Pedro está falando, a obra de Deus, através de Jesus Cristo, porque ele fala em seguida aqui, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ela veio para nos trazer uma esperança viva para os dias de hoje, para a luta de hoje, para a situação de hoje. E para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Nisso vocês exultam, se alegrem, fiquem felizes nessa confiança, ainda que agora, por um pouco tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Alguém aqui está passando por uma provação nesses dias? Levante a sua mão, por favor. Tem uma meia dúzia, um pouco mais. Eu levantei minha mão aqui, eu também estou lutando com umas coisas lá em casa também. Então, assim, isso aqui é para mim. Pedro está falando para mim e para você. Há esperança. Há esperança. Seja qual for a luta individual de cada um, se é saúde, se é finanças, se é relacionamento, seja o que for, se é falta de trabalho, seja o que for, há esperança para nós, uma esperança muito valorosa, e Pedro fala que tem mais valor do que o ouro depurado, é isso que Pedro fala. Bom, mas aonde quer que você viva, seja qual for o nível de perseguição ou de luta que você esteja submetido, Pedro nos dá um conselho muito, muito seguro e muito interessante no capítulo 4 de 1 Pedro. Ele diz o seguinte, amados, não se surpreendam com isso que está acontecendo. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Não devia ser uma surpresa. Nós estamos num reino que não é o reino de Deus. Nós estamos vivendo momentos de dificuldade e angústia, mas está tudo certo, é assim mesmo. Não se surpreendam como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Se você decidiu se tornar um cristão, se você decidiu crer num Deus, não olhe para as coisas com estranheza. Isso é normal. Nesse mundo tereis aflições. Normal. Às vezes você vai ser perseguido mesmo, de uma forma velada ou uma forma mais clara, você vai ser perseguido. Mas é natural, é isso que Pedro está falando para a gente. Toda escolha que você faz te traz algumas limitações. Uai, quando eu escolhi me tornar um palmeirense, eu sabia que às vezes eu ia ter conflitos. E está tudo certo, né? A gente perde um jogo aqui, mas depois ganha o campeonato, aí fica todo mundo. Quer dizer, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai discutir comigo. Quando eu escolhi ser palmeirense, eu sabia que eu teria alguns conflitos. Quando você escolhe ser corintiano, não, corintiano você não escolhe, é falta de informação. Enfim, quando você faz uma escolha na sua vida, eu não posso perder a chance, né, gente? Ainda mais em dia que o Corinthians perdeu. Mas a gente perdeu ontem também. Deixa pra lá, vai. Volta a fita. Quando você faz uma escolha,
Você sabe que vai enfrentar conflitos, você sabe que vai ter que encarar algumas dificuldades das decisões que você toma na sua vida, qualquer que seja a decisão que você toma. E Jesus deixou isso bem claro. Jesus deixou claro que existe esse mundo espiritual e que existe um inimigo nosso espiritual que faz parte também de uma outra dimensão, que é o diabo. Você pode não gostar dessa palavra, você pode não acreditar, mas Jesus falou, eu acredito. Jesus falou que ele age como um ladrão, e a única agenda que ele tem é nos roubar, nos matar e nos destruir. Então, assim, sempre vai ter uma força contrária, principalmente quando você toma essa decisão. Por isso que às vezes algumas pessoas se convertem e falam, nossa, agora eu me converti, parece que a luta aumentou. Não parece, aumentou. Essa luta vai te amadurecer e vai te fortalecer, e aí ela vai se tornar menos pesada para você. A sua vida vai mudar a partir daí. Mas sim, nós temos um inimigo comum que quer nos destruir o tempo inteiro. Então, não se assuste, é isso que Pedro está falando. Então, por isso que ele repete aqui, não se surpreendam com isso, com esse fogo que existe, como se algo estranho tivesse acontecendo. Mas ele nos lembra que há uma recompensa da decisão que você tomou. Pedro diz o seguinte, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. O que Pedro está querendo nos dizer aqui? Da mesma forma que não deveria ser surpresa para nós, não foi surpresa a oposição que Cristo sofreu. Cristo foi perseguido em tudo que ele fazia. Cristo, não sei se você sabe, Jesus Cristo foi acusado, as conversas assim, é que Jesus era beberrão, andava com prostitutas e com pecadores, né? Eles achavam isso um horror, como um religioso, um cristão, eles não chamavam de cristão ainda, como um homem que segue a Deus vai andar com pecadores, se misturar, e na casa deles jantar. Jesus era metralhado por isso, sofreu todo tipo de oposição, inclusive tortura, humilhação, morte de cruz. Então, não é estranho que isso esteja acontecendo, porque quando acontece com a gente, mesmo que seja minimamente, mesmo que ninguém aqui nunca tenha sido crucificado, eu acredito que ninguém aqui nunca tenha sido crucificado, alguém aqui já... Não. Tá, mesmo que você nunca tenha passado por tanta luta, mesmo assim, a gente entende, por quê? Porque o próprio Cristo sofreu esse tipo de oposição. Mas qual que é a esperança? Alegrem-se, porque para que também quando a glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Como assim exultem com grande alegria? Vamos emprestar exemplo do futebol de novo para a gente entender. Exultem com grande alegria. Você está assistindo um jogo do seu time está perdendo, começou o segundo tempo, e aí faltando 3 minutos para acabar, o seu time empata o jogo e você está naquela agonia. Aí aos 47, seu time faz o gol. Alguém já viveu isso? Já experimentou? Nossa! Aí você exulta com grande alegria. É mais do que só você estar assistindo o jogo, seu time fez 1-0 no começo e acabou 1-0. É assim, quando isso for revelado para nós, à medida que Jesus vai sendo revelado na sua vida, a alegria vai ficando maior. À medida que você vence uma luta, a alegria é maior. À medida que você aprende, que você cresce, que você aprende como passar por certas situações, a sua alegria vai se tornando maior. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. Pois bem, onde que a gente quer chegar com isso? Como é que a gente embala tudo isso? Bom, todos nós, eu e você, podemos escolher como viver. Eu já disse outras vezes e disse hoje de novo. Sabendo quem somos, nos faz agir baseado no que somos. Então, todos nós temos escolhas a fazer diariamente. E essa é a minha pergunta para você e a reflexão que eu quero deixar com você. A gente, de um modo geral, tende a buscar para as nossas vidas conforto. É uma coisa natural. Lembra? Natural, espiritual. O natural, o instintivo, é você querer conforto.
quando você quer conforto, você evita qualquer tipo de conflito. Você não quer confusão, não. Deixa para lá, não. Ah, ficou complicado ali, o pessoal está falando, eu não vou mais naquela academia, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais naquela reunião de família, porque, porque o meu irmão, porque não sei o quê. Quem quer conforto, e isso é natural, não quer conflito, não quer confronto, quer ficar bem. Já basta os meus problemas, deixa cada um com os seus problemas. Não é assim? Cada um cuida da sua vida. É um jeito de você viver, é uma escolha que você pode fazer. Viver, eu quero buscar conforto, eu evito conflito. O problema de se viver assim é que a sua fé vai ficando fraquinha. Porque você evita todo tipo de dificuldade, você foge delas. Apareceu uma dificuldade, você sai correndo. Aí quando você não consegue sair de uma dificuldade, quando vem um problema, quando vem uma crise, vem uma doença, vem alguma coisa, você não consegue fugir, não tem para onde você fugir, não dá para você falar assim, não quero participar disso. Quando você não tem essa opção, a sua fé é tão frágil, que você já, Deus me abandonou, Deus não existe, acho que era tudo da minha cabeça, eu não consigo confiar em Deus, eu acho que Deus me esqueceu. Acho que nem existe mesmo essa história de... Não é assim que às vezes acontece com a gente? Porque a gente está buscando conforto. E aí a gente fica evitando todo tipo de dificuldade. E aí a nossa fé fica fraquinha. Se a nossa fé fica fraquinha, o que acontece com a nossa vida? Nossa vida fica vazia de sentido. Por isso que as pessoas adoecem na alma. Por isso que ficam abatidas e tristes e derrotadas, porque a vida fica vazia, você não tem esperança, você não crê, a vida se esvazia, e aí a vida fica vazia, você busca conforto, e fecha o ciclo. Busco conforto, evito conflito, minha fé fica fraca, minha vida esvazia, eu busco conforto. Talvez tenha sido um ciclo que você está vivendo. Mas tem uma outra forma da gente viver. Lembra que eu falei, a escolha é nossa. Sabendo quem você é, que você é humano, mas você é espiritual, você pode fazer a escolha. E a escolha é pela vida que Jesus ofereceu. Quando Jesus falou, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida, e não é uma vidinha qualquer, é uma vida plena. Então, quando você quer uma vida plena, você quer viver uma vida plena, completa, você não pode evitar conflito. Você enfrenta o conflito, você confronta, você encara os problemas. Você não foge. É mais difícil? Lógico que é mais difícil. É mais confortável? Claro que não é confortável. É chato às vezes? É muito chato às vezes. Mas se você quer uma vida plena, você precisa encarar os conflitos e lidar com as situações, e com as críticas, e com as oposições que aparecem na sua vida. E quando você faz isso, a sua fé se fortalece. Percebe a diferença? Quando você vai encarando as coisas, eu tenho esse problema, não, eu vou lá resolver isso. Eu tenho esse outro problema, eu tenho um vício. Não adianta eu ficar fugindo, me escondendo. Eu preciso resolver isso. É confortável? Não. É difícil? É. Mas é um problema, eu preciso enfrentar. E aí eu enfrento, eu encaro, eu busco a Deus, peço ajuda. E à medida que eu venço aquele problema, venço aquele outro problema, a minha fé vai ficando fortalecida. E quando a nossa fé está fortalecida, quando você está firme em quem você é, em quem te criou, quando você está com a vida, com a fé fortalecida, o que vai acontecer com você? Você vai estar perto de Deus, de Jesus Cristo. Claro, toda hora você está falando com Ele, toda hora você está envolvido com as coisas do reino de Deus. Você está vivendo 100% aqui e 100% lá. Percebe que não é 50% aqui e 50% lá. É 100% aqui, 100% lá. Quando você precisa ser humano, você é humano. Quando você está doente, você tem que tomar um remédio. Mas quando você está lidando com as coisas do reino de Deus, você é 100% reino de Deus. Você ajuda na igreja, você ajuda as pessoas, você tenta ser uma influência no seu trabalho, na sua escola. É assim. E aí você está fortalecido na sua fé.
E aí, o que acontece? O ciclo se fecha de novo. Você está perto de Cristo, você tem a vida plena. A vida plena, você vai ter conflito, mas você vai encarar o conflito. Encarando o conflito, sua fé é fortalecida. Sua fé sendo fortalecida, você está perto de Cristo. Você estando perto de Cristo, sua vida é plena. Porque vida plena não é vida cor-de-rosa, não é a vida da Barbie, o mundo da Barbie, não é isso. Vida plena é o equilíbrio entre dor e alegria. É você na dor achar alegria. Isso que é vida plena. Vida plena é a vida inteira, intensa, não é uma vidinha medíocre, que você fica, sabe, fugindo dos probleminhas, você não coloca a mão em nenhuma das coisas, você não se envolve. Não, Jesus nos chamou para uma vida intensa, plena. Então a grande pergunta para mim e para você nessa noite é: qual dessas duas opções melhor define a vida que você tem levado? Qual dessas duas opções, você não precisa responder em voz alta, eu quero que você reflita sobre isso. Qual dessas duas opções melhor define a vida que você tem levado? Os que escolheram a vida plena vivem assim, como diz Pedro. Por isso mesmo, aqueles que sofrem, que enfrentam os conflitos, de acordo com a vontade de Deus, na medida da permissão de Deus, que nunca são além das nossas forças, devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Por isso, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, todos nós sofremos em algum aspecto da nossa vida. Isso é normal, não se assuste com esse fogo, não foi isso que a gente acabou de ler? Não veja isso como uma coisa anormal, todos nós sofremos. De acordo com a vontade de Deus, dentro das possibilidades de cada um, Deus não dá a luta maior do que a gente consegue suportar. A gente já leu isso, já estudou isso. O que a gente precisa fazer? Confiar em Deus, porque Ele é um fiel Criador. Deus é fiel. É por isso que a gente consegue viver uma vida plena. Porque Deus é fiel. Estamos enfrentando crise? Estamos enfrentando crise. Faz parte de uma vida plena. Uma vida plena não é uma vida sem crise. Uma vida plena é uma vida cheia de Cristo. Uma vida onde o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida, nas coisas que você faz. E não é interessante porque a gente não se emociona com histórias lineares de vida. Alguém comprou algum dia uma biografia de um suíço que nasceu num paraíso, estudou, se formou, já estava empregado, aí se aposentou e comprou uma mansão na beira da praia e faleceu. Alguém já leu uma biografia assim? Não. Quando você vai comprar uma biografia, você quer a biografia, sei lá, de alguém que passou por dificuldades. Ronaldo, fenômeno, não tinha dinheiro para pegar ônibus, e aí, nossa, foi aparecendo aqui e ali e tal, foi crescendo, teve uma vida de sucesso e tal. Eu não sei se alguns aqui conhecem um rapaz chamado Nick Vujicic, que é um carinha que nasceu sem as pernas, sem os braços, e uma vez, na outra capela, uns anos atrás, eu até mostrei o testemunho dele aqui. Essas histórias nos encantam, porque é gente que enfrentou dificuldades, superou, e Deus abençoa. Esse Nick, ele é um pregador do evangelho. Ele viaja o mundo inteiro e ele não tem as pernas nem os braços. E é um cara super feliz. Você vê ele falando, você se apaixona. Você fala, nossa, como pode, né? Como consegue? Aí você olha para você mesmo e fala, nossa, eu tenho muito que aprender ainda. Pois bem, vida plena não é uma vida sem problema. Vida plena é uma vida cheia de Cristo. Amém? Vida plena não é uma vida com combustível sobrando no seu tanque de gasolina. Vida plena não é uma vida sem problema. Vida plena é uma vida cheia de Cristo.
E porque Cristo passou pelas dificuldades e venceu, nós podemos vencer. É essa que é a lição que Pedro está nos dando na sua epístola. E olha como ele termina o seu livro, sua carta. No capítulo 5, Pedro diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, perceba que Deus nos chamou. Depois de terem sofrido durante um pouco tempo, esse Deus os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Qual tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Como você define o que você tem vivido hoje? Você tem buscado conforto? Ou você tem investido numa vida plena? Essa decisão eu quero que vocês, essa ideia eu quero que vocês levem para a casa de vocês, para as famílias de vocês, para a vida de vocês. Porque a promessa que Deus nos dá em tantas passagens bíblicas, mas em especial nessa que nós lemos agora, eu gostaria que a gente lesse isso juntos em nome de Jesus. Por favor, projeta esse versículo de novo. 1 Pedro 5. Vamos ler juntos? O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém? Deus, bendito é o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Senhor que criou as coisas do nada, trouxe à existência as coisas que não existiam. Senhor que falou e as estrelas foram criadas. Senhor que enviou Seu Filho Jesus para viver entre nós e nos ensinar um pouco mais sobre o caráter do que o Senhor queria para nós. Nos amou tanto, a ponto de ter enviado Jesus para morrer por nossas vidas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que a gente pudesse experimentar essa vida plena que o Senhor nos oferece. Quero pedir, Senhor Deus, por cada um que está aqui nessa noite, por aqueles que estão assistindo nessa transmissão ao vivo da mensagem, por aqueles que vão assistir depois num vídeo no YouTube, seja onde for, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor se revele a cada coração, Paizinho. Que esse Teu amor, Pai, possa ser encontrado por cada um que está vivendo aflições, por aqueles que estão em desespero, vivendo pânico, Senhor Deus, da vida. Em nome de Jesus, Pai, o Teu amor toque esses corações, trazendo transformação. Que a Tua luz faça as nossas trevas irem embora, Pai, para sempre. Que a Tua paz, Senhor Deus, seja presente nas nossas vidas, nos momentos de angústia, de dores, de separações. Que a Sua paz nos dirija através do deserto, Senhor Deus, do vale da sombra e da morte. Que o Senhor nos conduza, Pai, para que a gente possa, depois de ter sofrido um breve período, nos exultar com grande alegria, conforme o Senhor nos prometeu. A Ti seja a glória, a honra para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador,
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.